Boa noite. Você vai ver no Brasil TV de hoje. Bandidos atiram em 2 turistas italianos no Rio de Janeiro. Mônica Teixeira. Os turistas italianos erraram o caminho e foram parar no Complexo da Maré, onde acabaram sendo baleados. Os detalhes você vê já já aqui no Brasil TV. A Polícia Federal faz uma operação contra irregularidades na aplicação do chamado orçamento secreto. Nice Ribeiro. Oi, Eric. A Polícia Federal investiga denúncias de fraude para aumentar o fundo de saúde dos municípios aqui no estado do Maranhão e no Piauí. Daqui a pouco eu volto com outras informações. Outra operação investiga suspeitas de crimes eleitorais na Paraíba. M. Nascimento. A Polícia Federal investiga a origem e o destino de mais de R$173 mil encontrados junto com material de campanha às vésperas do primeiro turno das eleições aqui na Paraíba. Daqui a pouquinho eu volto com mais detalhes no Brasil TV. A PF apreende R$250 mil em espécie no Tocantins. Rafael Ishibashi. A Receita Federal e a PF investigam empresas tocantinenses que são suspeitas de participar de um esquema de lavagem de dinheiro. Daqui a pouco eu volto aqui no Brasil TV com mais informações. Bombeiros tentam combater o fogo na Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Márcio Freire. O incêndio atinge uma área na Chapada dos Veadeiros há uma semana. Daqui a pouco eu dou mais detalhes aqui no Brasil TV. E você vai conhecer a Mel, a cachorrinha que não quis sair de perto do dono quando ele foi preso. Hernani Fiuza. Olha, Eric, aqui em Minas Gerais, uma cadelinha ficou famosa pela fidelidade ao dono que tinha acabado de ser preso. Mas agora ela tá de casa nova e muito bem cuidada, viu? A gente vai contar essa história daqui a pouquinho. Hoje é sexta-feira, 14 de outubro, e o Brasil TV já está no ar. O Brasil TV começa com a investigação de um suposto esquema de desvio de verbas ligadas ao orçamento secreto. A Justiça determinou o bloqueio de R$78 milhões dos fundos de saúde de 20 cidades do Maranhão. Quem acompanhou foi a Nice Ribeiro. Oi, Eric. A Justiça Federal aqui do estado do Maranhão já determinou o bloqueio de cerca de R$78 milhões de fundos da saúde em 20 municípios maranhenses. Segundo a investigação, esse esquema fraudulento, ele acontecia por conta da inserção de dados falsos em sistemas do Ministério da Saúde. Esses dados falsos, eles resultavam, no recebimento de emendas parlamentares maiores via orçamento secreto, muitas delas. Cerca de 60 policiais federais estão ainda envolvidos nessa operação que acontece em 5 cidades aqui do estado do Maranhão e outras 2 do estado do Piauí. Foram 16 mandados de busca e apreensão cumpridos e outros 2 mandados de prisão. Esses 2 mandados de prisão foram cumpridos na cidade de Lago do Junco, no interior aqui do estado, e se trata da prisão de Roberto Rodrigues de Lima e Renato Rodrigues de Lima, ambos irmãos que comandavam a empresa RR Lima Ilimitada. Essa empresa de assessoria técnica, que fazia aí trabalhos no ramo da tecnologia da informação. Eram eles, segundo a Polícia Federal, os responsáveis, então, por fornecer esses dados aos sistemas do Ministério da Saúde. Essa empresa, inclusive, tem vínculo com várias outras cidades aqui do estado do Maranhão, portanto, o caso segue sendo investigado. Eric, eu volto com você. Nós não conseguimos localizar a defesa dos presos na operação. E uma outra operação da PF investiga suspeitas de corrupção eleitoral e lavagem de dinheiro na Paraíba. Quem tem os detalhes é a M. Nascimento. Oi, Eric. A investigação teve início no dia 22 de setembro, às vésperas do primeiro turno das eleições, quando a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar encontraram dentro de um carro a quantia de R$173.600, junto com o material que seria destinado à campanha. Esse carro se envolveu em um acidente na cidade de Santa Rita, uma batida entre o veículo e uma moto. Quando a polícia chegou até o local, um dos envolvidos tentou esconder o dinheiro que acabou sendo encontrado.
Desde então, a Polícia Federal iniciou o processo de investigação que teve como ponto alto a operação que aconteceu nesta sexta-feira em 3 municípios paraibanos, incluindo a capital João Pessoa, a cidade de Teixeira e a cidade de São José do Sabugi. Foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão e o principal objetivo é entender a origem e o destino final desse dinheiro, que se configura como um crime de corrupção eleitoral, além de lavagem de dinheiro, e pode gerar até 10 anos de prisão aos envolvidos. A Polícia Federal ainda deve divulgar se terá novas fases da operação. Eric, é com você. No Amapá, a Polícia Federal fez buscas no gabinete de um deputado para investigar uma suposta candidatura laranja. O Paulo Penafora acompanhou. Olá, Eric. Então, os mandados de busca foram expedidos pelo Tribunal Regional Eleitoral no Amapá e cumpridos na residência do investigado, executor do esquema, no comitê de campanha de um deputado estadual e no gabinete desse parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado, a ALAP. A PF verificou que um policial penal, também assessor de um parlamentar estadual, teria oferecido a uma policial militar uma espécie de oportunidade para que a militar fosse candidata ao pleito de 2022 e que haveria espaço para uma militar ser candidata no partido. O investigado afirma da ciência que a policial militar não iria se eleger e que a candidatura dela seria fraudulenta, com a contraprestação de um cargo em comissão na ALAP, caso determinado parlamentar vencesse as eleições. A investigação ainda verificou que o executor do esquema procuraria outras candidatas, caso a policial militar não aceitasse a proposta. A assessoria do deputado Jory Oeiras falou que só irá se manifestar quando for notificada oficialmente sobre essa investigação. Os investigados poderão responder pelos crimes de peculato, falsidade ideológica eleitoral, associação criminosa e compra de votos, cujas penas somadas podem chegar a 27 anos de prisão. O nome do deputado não foi divulgado. A Polícia Federal também fez uma operação contra uma empresa que aplicava golpes em servidores públicos e aposentados em Manaus. Quem conta é a Rutiene Bindá. Eric, até o fim da manhã de hoje foram cumpridos 4 mandados de prisão dos 7 que foram expedidos. 3 foram presos aqui em Manaus e 1 em Aracaju. Este vinha sendo monitorado pela Polícia Federal. Segundo a PF, todos têm ligação direta com o esquema fraudulento. Além disso, foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão nessas cidades. E a Justiça autorizou o sequestro e bloqueio de bens de 27 pessoas físicas e jurídicas. 3 veículos de luxo, uma lancha, joias e demais bens de valor foram apreendidos. A investigação da Polícia Federal começou há 1 ano para apurar crimes relacionados à suposta instituição financeira sem autorização legal para atuar, o que já foi comprovado durante a apuração dos fatos. As vítimas faziam empréstimos consignados em bancos credenciados e cediam o dinheiro para essa empresa fraudulenta, que prometia pagar as parcelas e ainda um tipo de juros, uma espécie de comissão a quem fechasse contrato com ela. São pelo menos 350 vítimas e, de acordo com a PF, em 2 anos, o grupo criminoso movimentou 156 milhões de reais. Eric Bank. No Tocantins, a Receita e a Polícia Federal apreenderam mais de R$200 mil num esquema de lavagem de dinheiro. Rafael Shibashi. Oi, Eric. Pois é, a grande quantidade de dinheiro apreendida foi principalmente em dólares americanos, mas além disso também foram apreendidas moedas bolivianas e também em reais. Se somadas essas notas apreendidas pela Polícia Federal e pela Receita Federal, dá um montante aí de cerca de R$250 mil. Essa operação foi feita pela Receita Federal e pela Polícia Federal e os alvos da investigação são suspeitos de lavagem de dinheiro, além também de evasão de divisas e desvio de recursos públicos. Inclusive, segundo as investigações da Polícia Federal, essa lavagem de dinheiro seria dinheiro vindo do tráfico internacional de drogas. Durante a investigação aqui em Palmas foi apreendida uma quantidade muito grande de cédulas em reais, em dólares, em moeda boliviana, além de munições, documentos e até fósseis. Eric? Em Goiás, a Polícia Federal cumpriu hoje mandados contra suspeitos de comandar, de dentro de um presídio, a distribuição de dinheiro falso. Tiago Vilela.
Olá, Eric. Foram cumpridos 8 mandados de busca e apreensão e 2 de prisão preventiva, inclusive contra pessoas que já estavam presas no presídio aqui de Rio Verde. De acordo com a Polícia Federal, esse grupo teria movimentado cerca de R$900 mil em venda de notas falsas. A investigação mostrou que o esquema estava acontecendo há 1 ano e meio. Os envolvidos anunciavam a venda de dinheiro falso para o Brasil e também para outros países como Portugal. A operação foi batizada de Destino Fúnebre, já que a principal conta bancária da organização criminosa estava em nome de uma pessoa que já morreu. Entre os investigados estão a filha e um neto do titular dessa conta. A soma das penas pelo crime, associação criminosa, moeda falsa e lavagem de dinheiro podem chegar a 25 anos de prisão. Eric. 2 italianos foram baleados depois de entrarem por engano de carro no Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro. As informações com a Mônica Teixeira. Oi, Eric. Os 2 turistas italianos deram entrada aqui no Hospital Evandro Freire, na Ilha do Governador, no fim dessa madrugada. Um deles foi atingido na costela e o outro no braço. Segundo o hospital, o estado de saúde deles é estável. Foi o próprio hospital que acionou a polícia quando os 2 rapazes chegaram aqui baleados. E o que aconteceu foi o seguinte: eles estavam num grupo de 5 turistas italianos, tinham saído de uma festa na zona sul do Rio e pegaram a Avenida Brasil, rumo a São Paulo. Eles estavam seguindo as orientações do GPS, mas por engano foram parar dentro de uma comunidade no Complexo da Maré. Eram cerca de 5h30 da madrugada. O carro em que eles estavam foi atingido por disparos de bandidos. 2 deles foram atingidos e 3 não tiveram ferimentos. Eles conseguiram sair da comunidade e vir aqui até o hospital em busca de atendimento. O carro em que eles estavam é esse aqui, olha. Continua estacionado aqui na frente do hospital. A gente pode ver aqui no porta-malas pelo menos uma marca de tiro. O carro já passou por uma perícia e esse caso, então, está sendo investigado pela polícia. A gente volta com você, Eric. Um barco foi flagrado em Alagoas com quase 50 toneladas de produtos contrabandeados. Ragi Torres. Oi, Eric. Cerca de 50 toneladas de mercadorias foram apreendidas pela Marinha em uma embarcação encalhada em Roteiro, no litoral sul aqui de Alagoas. Entre os produtos estão óculos, tênis e roupas sem qualquer registro de nota fiscal ou documentação dos produtos. O barco encalhou na quarta-feira à noite e desde ontem militares da Marinha fazem a retirada da mercadoria. Segundo a Capitania dos Portos, essa é a maior apreensão já registrada em Alagoas, vinda por meio naval. E o estado passa a ser uma rota cada vez mais comum para esse tipo de crime. Os tripulantes da embarcação não foram encontrados. Um inquérito vai ser aberto para descobrir como os produtos chegaram ao estado e os responsáveis pelo material. Além da Marinha, agentes da Receita Federal e da Polícia Federal participaram da ação. Descaminho é um crime contra a ordem tributária e a pena varia de 2 a 5 anos de detenção. Eric. A segunda fase da operação contra o garimpo ilegal em Roraima terminou com 16 presos. Quem tem todas as informações é o Lucas Villame. Olá, Eric. A segunda fase da operação Guardiões do Bioma em Roraima prendeu 16 pessoas, destruiu maquinários e apreendeu 6 toneladas de minérios extraídos ilegalmente da terra indígena Yanomami. Além do minério, 19 aeronaves, 3 embarcações e 73 mil litros de combustíveis foram apreendidos. As ações duraram 24 dias e foram coordenadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, em conjunto com 12 instituições federais. A terra Yanomami é alvo recorrente de garimpeiros que extraem ouro e casterita da floresta. Outras 2 aeronaves, maquinários e acampamentos de garimpeiros foram destruídos pelos agentes. O Ministério da Justiça também recolheu provas para auxiliar investigações em andamento ou para a instauração de novos processos. Eric, volto com você. A Prefeitura de Cuiabá embargou uma obra no Centro Histórico por suspeita de garimpo ilegal. O Luiz Vieira explica pra gente.
A denúncia partiu de moradores da região central de Cuiabá. Eles chamaram a polícia porque essa movimentação tem incomodado há bastante tempo. A equipe da Secretaria de Ordem Pública veio até o local e identificou irregularidades que, segundo os moradores, seriam relativas a uma espécie de garimpo ilegal dentro de um imóvel em pleno centro da cidade. Eles relataram também que o proprietário estaria se utilizando de mão de obra de pessoas em situação de rua, que estariam trabalhando em condições subhumanas. O proprietário esteve no local e alegou que tudo isso é para a construção de um muro de arrimo e de uma galeria para a passagem de água pluvial. Ele disse que tem todos os documentos que irá apresentar à prefeitura. Caso não apresente, poderá ser penalizado dentro do prazo de 10 dias. O combate a um incêndio numa área de preservação permanente da Chapada dos Veadeiros já chega a uma semana e quem tem os detalhes é o Márcio Freire. Oi, Eric. O incêndio começou na última sexta-feira no Morro do Ministro, no município de Cavalcante, na região da Chapada dos Veadeiros. De longe dá para ver a fumaça. Segundo os bombeiros, o fogo na vegetação foi causado por um raio durante as chuvas que caíram na região. O local é de difícil acesso. Alguns focos já atingiram a área de preservação ambiental Pozo Alto, que abrange os municípios de Alto Paraíso de Goiás, Cavalcante, Teresina de Goiás, Colinas do Sul, São João da Aliança e Nova Roma. As chamas chegaram em áreas de fazendas e chácaras e atingiam uma área equivalente a 7.000 campos de futebol. Voltamos aos estúdios do Brasil TV. Eric. E bombeiros e brigadistas também trabalham para combater um incêndio no Parque Estadual da Serra das Andorinhas, no sudeste do Pará. E a Genevieve Florencio atualiza para a gente. Olá, Eric. Olá a todos que nos acompanham. De acordo com a direção do parque, o fogo começou no último domingo. Segundo o governo do Pará, as causas não foram confirmadas e a área atingida pelas chamas ainda não pode ser estimada. Até agora, 30 focos já foram identificados. A fumaça causada pelas chamas já chegou às margens da BR-153 e dificulta a visibilidade de motoristas que passam pelo local. Uma aeronave da Secretaria de Segurança Pública do Pará também dá apoio nos trabalhos com um equipamento que retira água do rio e joga sobre os focos de incêndio. A Polícia Civil investiga o caso. Volto com você, Eric. Resíduos de óleo apareceram em praias do norte do Espírito Santo e a Rose Bredoff explica. Oi, Eric. Aqui no Espírito Santo, fragmentos de óleo já foram vistos em praias de Conceição da Barra e São Mateus, litoral norte do estado. Por aqui, a limpeza já começou das praias e parte desse material já foi enviado para análise. A Secretaria de Meio Ambiente aqui de Conceição da Barra considera a possibilidade desse óleo ser petróleo cru, derramado em alto mar após lavagem de tanques de navios. É que esse foi o resultado da análise feita de materiais semelhantes encontrados em Pernambuco e também na Bahia. Eu volto com você, Eric. A seguir, o setor de serviços cresce 0,7% em agosto. André Coelho. Eric, esse foi o quarto resultado positivo consecutivo que mostra a consolidação da recuperação do setor de serviços. Os detalhes daqui a pouco aqui no Brasil TV. O Brasil TV está de volta com a campanha de multivacinação infantil. Amanhã tem mutirão em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, como conta a Bruna Bachega. Oi, Eric. As secretarias de Assistência Social e de Saúde aqui de Presidente Prudente vão realizar juntas um mutirão de multivacinação, com foco nas crianças que têm entre 0 e 6 anos de idade. Essa ação vai ser neste sábado, das 8 da manhã até o meio-dia, no pátio da Prefeitura de Presidente Prudente. Estarão disponíveis as vacinas de rotina, incluindo a contra a poliomielite e também contra a Covid-19. As crianças podem ir com os seus responsáveis
responsáveis com um documento de identificação. Essa ação marca a semana da primeira infância aqui de Presidente Prudente. E olha, quem não conseguir participar desse mutirão pode ir em qualquer uma das 28 salas de vacina durante a semana aqui na cidade. Elas funcionam entre 7h30 da manhã e 4h30 da tarde. E estão também com as vacinas de rotina disponíveis para as crianças. Em Presidente Prudente, mais de 10 mil pequenininhos devem receber vacinas, viu? Essa é a meta. É com você, Eric. E olha, a baixa cobertura vacinal entre as crianças também preocupa em Sergipe. Rafael Carvalho. Olá, boa noite. Aracaju alcançou em torno de 65% do público-alvo da campanha contra a poliomielite, que são crianças com idade entre 1 e 5 anos. O dia D, este sábado, terá vacinação nos shoppings da capital e em 5 unidades de saúde que estão com baixa procura. Esse é o segundo dia D feito aqui na capital sergipana. Outra estratégia tem sido a vacinação em escolas públicas. Aracaju é uma das cidades dos 11 estados e do Distrito Federal que prorrogaram a campanha contra a poliomielite até o dia 31 deste mês. A possibilidade de retorno da doença preocupa por causa do baixo índice de imunização. Eric. Agora, uma estratégia para vacinar as crianças tem funcionado no Acre. O Eldérico Silva explica. Oi, Eric. Após Rio Branco registrar um percentual menor que 10% na cobertura vacinal contra a poliomielite, o poder público resolveu fazer uma busca ativa nas escolas. E esse número aumentou para 53%. Mesmo assim, a baixa procura pelo imunizante preocupa as autoridades de saúde da capital. Mas até essa quinta-feira, a capital acreana conseguiu vacinar quase 13 mil crianças contra a poliomielite. Antes da iniciativa de ir às escolas, pouco mais de 2 mil tinham sido vacinadas. A meta do Ministério da Saúde é alcançar a cobertura de 95% do público-alvo. A Prefeitura quer realizar outros mutirões para que essa doença, já erradicada, não volte a ser um problema para a saúde pública. A doença, que também é conhecida como paralisia infantil, é contagiosa e causa sequelas permanentes. O país tem certificado de erradicação desde 1994, mas especialistas temem que ela volte em razão dos números preocupantes. Eric, é com você. O setor de serviços, que é o que mais emprega e movimenta a economia no país, teve a 4ª taxa positiva seguida do ano. O André Coelho tem os números. Olá, Eric. Olá, amigos do Brasil TV. Esse foi o 4º resultado positivo consecutivo que mostra a consolidação da recuperação do setor de serviços, que está num patamar que a gente não observa desde antes do período de pandemia. De julho para agosto foi uma alta de 0,7%. Na comparação com agosto do ano passado, o resultado é bem mais forte, um avanço de 8%. Nos últimos meses, a gente tem uma alta de 8,4%, de janeiro até agora, o mês de agosto. 3 das 5 áreas pesquisadas pelo IBGE tiveram alta. Destaque para os chamados outros serviços, que subiram quase 7%. Isso por causa dos serviços financeiros puxados pelas atividades financeiras do agronegócio. O setor de comunicação teve leve avanço graças às empresas de tecnologia da informação. Os serviços prestados às famílias tiveram uma alta de 1%. Esse segmento inclui os hotéis e restaurantes, tiveram aí alta de novo, acumulando um resultado positivo nos últimos 6 meses. Só de julho para agosto foi um avanço de quase 2%. Por outro lado, o setor de transportes variou para baixo, teve uma leve queda, foi o único setor a ficar no vermelho por causa do mau desempenho dos transportes rodoviários de cargas, provavelmente um reflexo do comércio mais fraco. Pelo país, 18 das 27 unidades da federação registraram alta. Destaque para os bons resultados em São Paulo, Distrito Federal, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Maiores quedas no Paraná, Goiás e Rio Grande do Sul. Os economistas explicam que esse segmento tem uma recuperação forte, está sendo nesse momento o motor da retomada da economia, movido principalmente por uma expectativa de queda na inflação nos próximos meses. Volto contigo, Eric. Olha, hoje é dia 14 de outubro, mas Salvador já começou os preparativos para o carnaval do ano que vem. E a Camila Marinho mostra uma feira que antecipa a festa.
Depois de 2 anos sem carnaval, Salvador está nos preparativos para a festa que é considerada patrimônio cultural e imaterial do país. E para entrar no esquenta, Salvador está sediando até amanhã a Expo Carnaval Brasil 2022 no Centro de Convenções de Salvador. A feira reúne representantes do Carnaval da Bahia, Rio, São Paulo, Pernambuco, Minas e Distrito Federal. Daqui, a Expo vai visitar outras cidades com forte tradição carnavalesca. São debates, painéis e muitas apresentações musicais que fazem parte da programação, que também traz temas importantes para o futuro da festa, como economia criativa, carnaval sustentável, oportunidades na folia, festa, negócios, inovação e criatividade. Camila Marinho de Salvador, para o Brasil TV. O vídeo da cadelinha que se recusou a sair de perto do dono, que estava preso no carro da polícia em Belo Horizonte, viralizou nas redes sociais. E o Hernani Fiuza conta que a Mel, ou Caramela, como ficou conhecida, conquistou o público pela fidelidade e agora ganhou um novo lar. Oi, Eric, tudo bem? Olha, a Mel fez um baita sucesso na internet. O vídeo em que ela aparece foi gravado por uma policial militar durante uma ocorrência. O dono dela tinha cometido um furto em um restaurante aqui em Belo Horizonte durante a madrugada e acabou preso. Só que a Mel ficou ali, do lado de fora da viatura o tempo todo, e ela estava latindo. Pois bem, os policiais não estavam conseguindo entrar no carro, então eles tiveram que colocar a Mel dentro da viatura, junto com o dono, para ela se acalmar. Só que depois, quando a ocorrência foi encerrada, a Mel ficou na rua, sozinha. Foi quando o dono de uma barbearia aqui na cidade percebeu a situação e resolveu dar água e comida para ela. Não deu outra. No fim do dia, ele acabou adotando a Mel. Ela foi levada para o veterinário, já teve todos os cuidados, tá bem. Só que tem uma curiosidade, esse dono da barbearia não sabia que a Mel era a mesma cadelinha que aparecia no vídeo. Ele só descobriu isso alguns dias depois. Mas o importante é isso agora, né? Ela tá bem cuidada, tá de casa nova, recebendo muito amor. Volta aí com você, Eric. Que bom, né? Ela merece. Sextou, minha gente. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h40 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você e um bom fim de semana.